diante do goleirão alvinegro. O Botafogo pode não estar fazendo um campeonato incrível, ele é o 8º colocado, mas em casa ele está muito bem, né? Ganhou do Juventude, ganhou do Fluminense, empatou com o São Paulo e ganhou hoje. 3 vitórias e um empate jogando em... O problema do Botafogo era fora de casa, inclusive na Libertadores. O Botafogo não havia feito com o Renato Paiva um gol fora de casa, seja no Brasileiro ou na Libertadores. Foi fazer no meio de semana contra o Carabobo, quando venceu e fez gol, né? 2-1. Então o problema do Botafogo era fora de casa, ainda que na estreia do Brasileirão tenha feito um jogo bem bom contra o Palmeiras, né? Mas foi 0-0. Agora em casa tá forte, cara. O primeiro tempo jogando hoje, bem em casa. Quando o Roger disse que o Inter apresentou dificuldades no primeiro tempo, ele tem razão. A gente olha a estatística, o Inter tinha mais finalização, 6-0 em escanteios, por exemplo, mas perdeu o jogo. Primeiro porque o Botafogo teve um absurdo aproveitamento nas suas finalizações, mas porque leu muito bem o jogo, explorou muito bem as deficiências naturais de um time muito mexido. Coletivamente, o Inter foi mal. Assim, sem a bola principalmente. A gente vê jogadores do Botafogo com muita liberdade em alguns momentos, fazendo lançamento, recebendo a bola em liberdade. Acho que competiu pouco, foi muito espaçado, internacional. Mas o Botafogo se aproveitou muito bem da situação que apareceu para ele. Sabe o que eu penso sobre isso, Zé? Sobre essa situação de mudarem sempre os times. Eu até entendo o que o Roger fez, sabe, de mudar o time, mas nem todos os clubes ou todos os elencos são como o elenco do Flamengo, como o elenco do Palmeiras, que você muda, de repente, 11 jogadores e os 11 jogadores que vão entrar dentro de campo poderiam jogar em qualquer outro clube da Série A. São poucos. Então, você também tem que entender o grupo. Você tem que, conhecer o material humano que você tem e falar, olha, essa, de repente, não é o momento de eu tirar essa peça. Porque se eu tirar essa peça, o time vai perder muito. Sabe? Então, foi o que aconteceu hoje com o Inter. Você tira o Alan Patrick, não tem peça de reposição. Hoje jogou praticamente o Borré e o Valência estão machucados. Jogou um menino que fez seu 7º jogo, se eu não me engano, na temporada. Sabe, então assim, eu acho que ele também tem que entender e falar assim, hoje não é o momento de descansar ninguém não, porque o jogo é só na quinta-feira. Isso que eu ia perguntar para vocês, o jogo que foram atletas. Eu sei que tem fisiologia hoje em dia, dados científicos, tudo. Mas é tão difícil jogar domingo e quinta? Não. Não, acontece. Domingo e quinta, não. Não é difícil. Domingo e quarta, eu acho que já faz uma diferença. Agora, para domingo e quinta, dá tempo. Mesmo assim, uma semana ou outra dá. Uma semana ou outra dá. Eu entendo quando o cara vai descansar. Vou descansar porque, poxa, hoje tem um jogo aqui que é possível. Temos que descansar isso aqui. Mas, poxa, tem 2 jogos importantes. Porque, assim, o Inter não poderia abrir mão. Eu tô falando do Inter porque o Inter perdeu pro Botafogo. Sim, claro. Eu tô usando esse exemplo claro. Assim, não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Já tem tantos anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro e não vai saber o que vai acontecer. Porque aí, e se quinta-feira não vem resultado positivo? Aí perdeu 3 pontos agora, sem competir, e vai chegar depois e vai perder também? De que valeu? Felipe, e o que levou o Roger a tomar essa decisão são 3 resultados do time titular. Exatamente. Que empatou com o Bahia na Fonte Nova e deveria ter perdido, jogou pior e conseguiu empatar no final. Que empatou com o Nacional em casa, depois de tomar 3-0, foi buscar o empate, e que perdeu do Atlético Nacional. Eram 3 jogos de Libertadores com o time titular. E fez um primeiro tempo muito ruim na Colômbia. Muito. O segundo tempo equilibrou e tal o jogo, mas o primeiro tempo do Jogava melhor quando tomou o segundo gol, mas foi muito ruim. Eu acho que a questão não é jogar domingo e segunda, é o acúmulo da rodada, né? Porque o Inter já tinha feito contra o Corinthians com um jogador a menos, um jogo desgastante. Tem as viagens, né? Foi pra Colômbia nesse meio de semana. Nesse sentido, o Palmeiras tem uma vantagem, cara. Porque assim, o Flamengo não podia poupar de jeito nenhum contra o Bahia, que anunciou que a sua prioridade é o brasileiro. Vai ter agora a decisão de Libertadores e no fim de semana pega o Botafogo. Botafogo jogava em casa hoje, vai ter decisão de Libertadores. O Botafogo tem uma vantagem, não tem viagem, né? Ou seja, pegar uma sequência de 3 jogos. A maior vantagem é do Palmeiras que ganhou. Então, o Palmeiras estando 100% na Libertadores, 100% Exatamente. na Libertadores, e com a primeira colocação já encaminhada do grupo, o Palmeiras pode poupar nos 2 jogos. Faz 2 jogos em casa, da Libertadores. Bolívar e Sport Flamengo não pode, Inter não pode, Botafogo não pode. Nesse sentido, o Palmeiras está numa situação mais tranquila que as dos outros, graças ao que ele construiu na Libertadores. Vamos ver o que o pai vai ter a dizer sobre o jogo de hoje. É isso, meu garoto. Bora, da vitória irritante que o Botafogo teve na Libertadores, o Paiva foi chamado de inepto para baixo, né? Hoje podia sair grandão com os 4-0 e vem com essa aula de sinceridade, entendendo que o resultado foi melhor que a atuação. Gostei da entrevista. Às vezes a gente vê treinadores tendo uma leitura diferente do que a gente tem aqui, e até aí normal, né? Cada um tem uma maneira de assistir e acompanhar futebol. Eu já fiquei com uma sensação de que foi um jogo de um bom volume do Botafogo.
Mas Mas quando ele você até falou tá... que no segundo tempo foi bem melhor, assim, né? Quando você está no dia a dia, você consegue perceber o estado anímico dos jogadores dentro de uma partida, conhecer. Então, aos olhos do Paiva, os jogadores não estavam 100% dentro da partida. Quando você olha o resultado de 4-0, aos olhos do torcedor, e nesse caso, no meu também, falei, poxa, ótimo jogo do Botafogo, um bom sinal para o Botafogo para reagir dentro da competição, porque o Paiva estava pressionado pelo torcedor do Botafogo. O Botafogo não vinha fazendo boas Eu acho que ele partidas. segue pressionado, Dena. Né? Eu acho que segue ainda. E aí, dentro dessa leitura dele, cara, interessante, porque ele quer o quê? Ele quer que o time tenha mais a bola, pressione mais, seja mais agressivo dentro do campo, que é o que ele não enxergou, principalmente no Menos de tempo, 7 mil foram, Nilton. O torcedor está olhando para esse time com desconfiança. O Lino, na transmissão do Premier, também teve uma leitura parecida com a do Paiva. Entendeu que quando estava 1-0 o Botafogo, o Inter começou a tomar conta do jogo e o segundo gol, se é que isso existe no futebol, seria quase injusto. Ele concordou com essa análise, né? O Paiva concordou não, mas o Paiva teve uma análise semelhante à do nosso comentarista. Ele disse que o primeiro tempo não era para 2-0. E o mais legal da resposta, além da educação e da disposição em falar sobre o trabalho dele, que é uma coisa que cada vez está mais raro, né? Os treinadores parece que não têm muita paciência em falar sobre o jogo, sobre o trabalho. Não tem nenhum recado na resposta, nenhuma afetação. É absolutamente sincero. Ele está dizendo a forma como ele viu o jogo. Não mandou recado para jogador, para jornalista, para torcedor, para dirigente. A forma como ele viu o jogo. Mas essa mais sinceridade clareza. também, sabe de quê, Luzete? Vou te falar. Porque o que ele faz? Ele, 2 jogos atrás, né, não prestava para nada. Não, tem que ir embora. Um jogo já, quando ganhou agora fora de casa, é horrível. Exato, pelo amor de Deus. Então você, cara, agora eu poderia ficar grandão, mas não é. Porque amanhã, depois de amanhã, se o resultado não vier, eu vou voltar a ser aquele cara ruim de novo. Então, calma, pezinho no chão, humildade. Foi uma ótima vitória? Foi, mas calma. Então, assim, acho que foi uma humildade e sabedoria. Sabedoria de fazer a leitura do momento. De falar assim, não, agora não é hora de ficar grande. Agora é hora de ter pezinho no chão, a gente tem mais jogos importantes. Poxa, é mais uma vitória importante. Então, acho que mais do que qualquer coisa, foi uma sabedoria muito grande da parte dele essa entrevista. Até agora o Botafogo... Não, perdão, só porque a gente falou um negócio de poupar, não poupar, o Mansu mandou uma mensagem aqui, eu achei bem interessante, que ele falou que talvez o Roger tenha poupado hoje não pensando em quinta, mas pelo que aconteceu na quinta, né? Porque o intervalo entre quinta e domingo foi muito curto. Talvez essa recuperação de quinta para hoje tenha feito com que o Roger tenha necessitado mudar mais o time hoje. Não por causa da quinta que vem, mas da quinta que Mas ele passou, mudou muito, né, Eric? Então, aí a gente... A sexta não existiu, né? Em termos de treinamento, Assim, o cara vem da Colômbia pro Brasil, sexta, chega ontem aqui no Rio, dorme, não faz nada. Eu acho que é um pacote, cara. A gente já tá com demais. volume de jogo na temporada. Mas é uma observação interessante, porque eu tinha pensado para a próxima quinta, mas tem a quinta que... O Botafogo lidera a enquete sobre quem mostrou até aqui o melhor futebol da rodada. A rodada termina amanhã, o Botafogo vai liderando com 42%. Renato Paiva não votou no Botafogo. Eu ia falar isso, o Paiva não está concordando muito com a pesquisa. Cruzeiro está em segundo com 28%, Flamengo em terceiro com 18%, Mirassol com 1%, Fortaleza 2%, Galo 5%, Palmeiras 8%, Vitória 3%. A gente fala agora do Palmeiras.